Cada instituição trazia um prato. No dia da sopa, cada um trazia sopa. Cada instituição trazia um tipo de sopa, fazíamos um buffet. O dia da pizza e assim por diante. E a gente trazia, geral, me lembro que a primeira dama, Marina Taniguchi, na época esteve conosco, o Flávio Arnes algumas vezes, a secretária de Educação, o secretário de Educação uma vez. Então podemos aí pensar em retomar isso, né, de repente, para a gente poder se encontrar na miúde. Nós já sabemos então, por proposta da Gleise, que a cada 6 meses a gente pode então se organizar para pelo menos nos encontrarmos com ela. Quem sabe aí seja uma forma da gente também trazer outras pessoas. Aquilo que eu falei, o mais importante que tem que estar na política não é verba, até porque senador não tem verba para repassar pela instituição. Isso a gente tem que entender, não é? Então não adianta muito pedir dinheiro para a senadora e não tem. Acho que não tem, né? Pode ser que tenha. Mas assim, a priori, o mandato no Senado, salvo lá uma emenda parlamentar ou outra, não tem dinheiro para ter custo para passar para todas as instituições. O mais importante são as portas que se abrem. Por exemplo, nós sabemos que a política do MEC é uma política muito diferente daquela praticada no Paraná. Então, para nós, é um complicador. Né? Não vamos entrar aqui no mérito de que o MEC está certo, a Secretaria Estadual está errada, mas é um complicador em que, se não tiver políticas lá, pessoas que entendam isso, entendam a realidade do Paraná, nós vamos ficar meio naquela da condenação do Monteiro Lobato, né? Por falta de uma visão assim, demográfica, geográfica, né? E um acontecimento local que tem uma influência muito grande lá na política do MEC quanto a pessoa com deficiência e a inclusão da pessoa com deficiência. Então nós precisamos pessoas que nos abram portas. Nós temos agora uma questão muito importante que eu acho que as pessoas não estão levando muito em consideração, mas a partir do ano que vem vai pegar muito as nossas instituições, que é a questão da filantropia. Essa nova regra da filantropia em que nós vamos precisar com certeza da intervenção dos políticos ligados à área para nos socorrer muitas vezes, porque agora é a super Receita Federal que vai fiscalizar isso, não é mais aquele Conselho Nacional de Assistência Social que às vezes com jeitinho se conseguiu uma porção de coisa. Então agora a coisa está mais séria e assim por diante. Por exemplo, com o teste do pezinho, eu estou com 2 demandas lá faz tempo. Aliás, é uma demanda, mas que envolve 2 doenças, né? As mães aí de criança com síndrome rara. Né? Eu tenho um filho, meu filho tem uma síndrome raríssima. Síndrome de Smith-Lemniop, sabe o que eu falar? É bem difícil. Né? E que a gente, por isso, a gente fica besta de não estar incorporado no teste do pezinho, por exemplo, o pagamento da deficiência de biotinidade, que é uma doença cujo teste é baratinho. O tratamento não sai por R$18 por mês. E as crianças acometidas dessa doença, a maioria morre de convulsão nos primeiros dias de vida. O médico dá como causa da morte súbita infantil. Mas é a deficiência de biotinidade. Ou fica surdo e com deficiência mental. Então, uma doença comum, não é tão rara assim, bem mais comum do que a doença do meu filho, bem mais comum do que a doença do filho de vocês, e não é colocado no teste do pezinho. Baratinho para descobrir, mais barato ainda para tratar. E uma doença que dá 1 para cada 4.000 nascidos vivos, que é a hiperplasia adrenal congênita, que é 1 para cada 4.000. E o menino morre nos primeiros 20 dias de vida.
E a menina pode ser registrada como um menino. Então, e não está também no pacote do teste de pezinho. Então, são doenças que a gente está pedindo lá. O Ministério da Saúde já prometeu incluir no teste do pezinho. E olha, o ano que vem faz 10 anos, vamos comemorar dia 6 de junho, 10 anos do Programa Nacional de Triagem Neonatal, e não avançamos um mês na triagem neonatal. Nenhuma doença foi incluída nesses últimos 10 anos, e podem, e pasmem vocês, só tivemos nesse período um reajuste no preço do teste. Um reajuste. Então são demandas. Que se nós não tivermos pessoas lá, por isso que eu faço café da manhã, não é porque eu sou amigo da igreja, é porque eu tenho um monte de coisa a reivindicar, e vocês também. E não, eu sei que sozinho, se eu pedir, eu não consigo nada. A gente só consegue se estiver em grupo. Porque nós estamos aqui em 70 pessoas, mas que nós representamos quantos? 5 mil? Se juntarmos a nossa clientela, no mínimo 5 mil pessoas estão representadas aqui nessa pequena sala. Então, vamos então trabalhar firme nesse sentido. Perdão por ter falado demais. A primeira pessoa inscrita, a Rafaela. A Dora da Pai de Capanema.